Salve, salve, minha gente! Tá começando o nosso Pode Papo. Eu sou Aninha Pinheiro e nessa temporada a gente vai conversar e mergulhar sobre histórias, lembranças, afetos e tudo que constrói quem nós somos. A gente vai falar sobre memória, identidade e a gente gosta de frisar aqui sempre que memória é identidade e é resistência e é cultura viva pulsando nas ruas da nossa Feira de Santana. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa muito importante e essa conversa promete. Se eu fosse você, eu já preparava tudo para estar aqui colado com a gente. Pega o seu café, ajeita seu fonezinho de ouvido e bora que esse papo vai ser muito massa. Tá no ar o nosso primeiro episódio do Pode Papo. Pode Papo. Hoje aqui a gente vai falar, né, como eu disse, sobre a memória. Mas é a memória do hip hop na nossa princesa do sertão. E para esse papo super importante e necessário, a gente vai receber uma artista que é referência quando a gente fala de cultura urbana. É isso mesmo. Cultura urbana, resistência e o fortalecimento da cena independente em Feira de Santana. Ela é MC, produtora cultural, estudante de letras, oficineira, articuladora do movimento hip hop e é uma voz potente da cultura periférica da nossa cidade. Ela atua nas batalhas de rima, fortalece novos artistas, movimenta projetos culturais independentes e vem construindo uma trajetória marcada pela valorização da cultura negra e da ancestralidade e a representatividade feminina dentro do hip hop ferense. Ela é a idealizadora do Festival Tulipa Negra. Mestre de cerimônia da Batalha do Fera 6 e da Batalha das Quitérias, ela transforma arte em memória viva, pertencimento e resistência. Recebam ela, essa rainha Tulipa Negra. A gente já começou conversando, né? Ela já soltou a bomba assim na minha caixa dos feitos. É ela falando e eu tava aqui me emocionando. Primeiramente, licença para chegar. A bênção a todos os meus mais velhos e mais novos, a todos vocês que estão assistindo. Para mim é uma grande honra estar aqui com você no Pode Papo. Enquanto a Aninha estava falando, eu estava aqui me emocionando porque é muito importante a gente lembrar de cada história, né? A gente sabe que o movimento hip hop é um movimento de resistência por si só, porque é uma cultura de preto, é uma cultura periférica, mas principalmente quando se trata de mulheres no hip hop, principalmente em Feira de Santana, que a gente sabe da luta que é para poder se manter firme dentro dessa cultura. E aí a gente não percebe o tempo passar, mas já são 10 anos dentro desse movimento, né? Há trancos e barrancos, mas a gente segue firme, porque para que melhor resistência, né? Para que mais resistência do que a própria mulher negra, né? A gente já carrega isso mesmo de ser resistente, não como se fosse um título bom, viu, gente? Não é legal, mas felizmente ou infelizmente a gente está aqui nessa luta fazendo acontecer, e é isso aí, são 10 anos na caminhada e fazendo o movimento acontecer em Feira de Santana da forma que a gente pode. É um privilégio para mim também estar aqui conversando com você. Eu sempre falo que o hip hop ele entrou na minha vida de uma forma muito sorrateira, assim, né? Eu não sou nem bem de longe, assim, uma pessoa que representa algo nesse sentido. Mas quando eu conheci o rap mudou o meu jeito de ver a vida, né? Então, para mim é muito importante estar aqui podendo conhecer um pouco mais da artista que você é, porque eu conheço a artista Tulipa de longe, né? Agora eu quero saber um pouquinho mais. Então a gente vai começar do começo, né? Conta pra gente aí, como foi que o hip hop entrou na sua vida? Gente, é engraçado, né? Porque eu era da igreja, viu, mano? Aí eu comecei a frequentar as batalhas de... não, minto. Na escola, iniciou na escola. No meu último ano, em 2016, a professora pediu pra gente fazer um rap e cantar esse rap. Aí eu fui e cantei esse rap que um brother meu fez. Fiz o rap. Quando eu cantei esse rap, gente, tipo assim, no dia foi como se aquela música tivesse me abraçado, sabe? E aí depois disso eu comecei a frequentar as batalhas de rima de Feira de Santana. E aí eu ficava assim, castelando, falava, porra, como é que essa galera consegue raciocinar tão rápido a ponto de batalhar? E aí eu comecei já a escrever as letras, saí da igreja, logo saí logo da igreja, né? Porque aí eu comecei a ter outro tipo de consciência.
E aí eu observei, como você falou, né? O rap entrou na sua vida. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Não fui eu que escolhi o movimento hip hop, não fui eu que escolhi o rap. Eu acho que o hip hop me escolheu. E aí, quando eu paro para olhar minha trajetória e quem eu sou hoje, eu sei que é por conta desse movimento. Então, eu inicio nas batalhas de rima, né, que aconteciam ali na Praça de Alimentação, no Conjunto Feira 7. Tinha muitas batalhas ali. Eu comecei a frequentar e aí eu não parei mais, né? E depois disso, eu comecei com um grupo, que era o grupo Conexão Flow. Eu lembro até hoje, só que eu não fazia as rimas, né? Porque a gente, no movimento hip hop, a gente consegue cantar, né? Sim. E a gente também consegue rimar, fazer um bagulho mais ritmado, assim. E aí eu comecei a cantar com esse grupo que era o Conexão Flow. E aí depois disso, o Ciris fez o Conexão Flow e a gente iniciou a Vez das Minas, que eu acho que ao longo do papo a gente vai conseguir trazer mais sobre essa questão do A Vez das Minas. E foi aí que eu comecei a fazer as rimas de fato, porque eu já cantava na igreja e eu trouxe aquilo que eu aprendi na igreja pra dentro do movimento. Sim. E aí iniciei assim. Babado, viu, menina? Porque eu fico pensando o tempo inteiro como é que as pessoas conseguem fazer isso, fia. Até hoje, né? Eu fico assim todas as vezes que eu escuto. E as ideias que vêm também, velho. Cada sacada fantástica. Aí eu fico assim, gente, meu Deus, papo de maluquice. Mas eu acho incrível. Obviamente que ao longo dessa caminhada toda, você teve inspirações, né? Quais foram ali suas primeiras inspirações dentro desse universo? Primeiro, as minhas inspirações foram as meninas que já estavam cantando. E aí, naquele período que eu comecei, Duquesa, ela já cantava aqui em Feira de Santana, ela era novinha, inclusive ela é mais nova do que eu. Ela já fazia um som, no momento ela cantava com Robert Beats e tudo mais, os meninos assim. E aí eu também ouvia muito Drica Barbosa, Carol de Souza, ouvia muito essa galera assim, né, Negra Ali. E aí essas foram as minhas inspirações externas, né, porque olhando de forma mais interna, para escrever as minhas letras, eu comecei a me inspirar também na minha história, mas também na história das pessoas ao meu redor. E aí, se vocês pararem para escutar minhas músicas, se vocês pararem para assistir o clipe, vão trazer sempre referências das pessoas que estão comigo ali. Vai ser minha família, vai ser meus amigos, tanto que eu faço questão de trazer isso para as cenas dos meus clipes, né? Recentemente eu lancei o EP Duas Faces e a música Balalá, por exemplo, tá eu, minha mãe, minha irmã e minhas irmãs, né, aparecendo no clipe, porque eu sempre tento trazer aquilo que eu já tenho, gente. O movimento hip hop é sobre história. Então eu vou falar sobre o quê? Sobre a minha história e sobre a história das pessoas que me cercam, entendeu? Sempre vou fazer questão de fazer isso. A introdução mesmo a gente traz Loiro Pivete. Loiro Pivete tá meu irmão e meu sobrinho, gente. É referência, é a família, é tudo ali, porque se você reparar, é isso que compõe, sabe? A gente pode falar, é foda, né? A gente é foda porque as nossas coisas é que compõem o mundo, gente. O hip hop é isso. E, enfim, as minhas referências são as pessoas que me cercam, sabe? Eu sempre vou tentar observar o outro lá de longe também, porque é importante, né? Pra gente saber o que fazer e o que não fazer também. Sim. Mas, principalmente, a galera que tá comigo, que tá na correria, que levanta cedo, que faz o corre acontecer. Minha mãe que é preta, que sustentou 6 filhos. Minha referência são os meus amigos, é Mariana, é Joane, é meu tio Giovânio. Então, minha referência são essas pessoas. É isso aí. Eu gosto de dizer também, na minha perspectiva, que a gente não precisa ir muito longe, né? Pra catar as referências que a gente precisa. Então, quando eu falo também de mim, eu sempre busco referências que são próximas de mim, porque elas são muito mais palpáveis. Você vê, além da profissional da pessoa também, né? Isso também a gente vai levando pra gente. Mas que existe também, né? Um universo de possibilidades que nos inspiram fora daqui. E que, enfim, pra gente também ir agregando no nosso, né? Mas tem uma coisa que eu, inclusive, sou muito curiosa. Apesar de saber, né, um pouquinho, eu queria que você falasse pra mim, pra galera de casa também. Tulipa Negra. De onde veio esse nome, mulher? Lindíssimo, inclusive, super forte, né? Mas como é que surgiu? Gente... Não é tanta coisa assim, não. Vou falar pra vocês. É porque, às vezes, parece que foi uma coisa assim, não sei o que, não. Não castelei muito, não. Tipo assim, eu tava dentro de um ônibus. Nesse rolê de frequentar as batalhas de rima, aqui em Feira de Santana quase não existia... Não existia Uber, não. Então, tudo que a gente fazia era de buzu. Aí, eu no buzu, em algum momento, eu vi escrito em uma placa o nome Tulipa Negra. Eu fiquei tipo, eu vou colocar esse nome. Aí, por que Tulipa Negra? Vocês sabem que tulipa, dá um Googlezinho aí. Tulipa
é uma flor. Uhum. E é uma flor que ela tem um talo muito, 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 muito alongado. Vocês não sabem, mas eu tenho mais de 1,80. Deve ter 1,82, 1,83. Ela tem um talo bem alongado, assim. E ela é uma das flores mais elegantes. A tulipa negra, de fato, ela não existe. É a Uhum. tulipa roxa, que é um pouco mais escura. E aí eu falei, poxa, eu vou colocar esse nome em mim, porque eu sou uma pessoa muito alta, gente, mas eu me considero super elegante. Eu falei, então esse nome casa comigo, combina comigo, eu vou colocar. E aí eu dei também uma pesquisada, né, Mona? Se tinha uma Claro. tulipa negra por aqui, e não existia. Então, a única Ela! é ela. Fala dela, mas fala abaixo. Arrasou! Eu amo esse nome, eu acho ele incrível e casa muito com você também, né? Então, assim, o must, como diz minha mãe. Então, a gente tá falando dessa trajetória, né, sua. E quando a gente pensa nas ruas e nas batalhas que você vivenciou nesse processo todo, né, as batalhas de rap, o que que elas ensinaram pra você, enquanto artista e enquanto mulher negra? A batalha me ensinou que eu preciso estudar. Por quê? Bufo. Agora é uma coisa muito séria mesmo, Aham. porque eu não sou MC de batalha, né, gente? Existe essa diferença, né? Eu sou MC, eu escrevo minhas letras, canto minhas letras, mas eu não sou MC de batalha. Também sou mestre de cerimônia, que também é o significado da palavra, né? Mestre de cerimônia de algumas batalhas daqui de Feira de Santana. E aí eu fui acompanhando o crescimento de vários MCs, inclusive vários MCs que são homens, porque existem poucas mulheres que batalham aqui. A gente tem Bruceta, a gente tem Madu, a gente tem Estrela, que hoje em dia tá menos assim, mas não são muitas mulheres. Uhum. E eu acredito que isso acontece porque as mulheres não se sentem confortáveis de meter as caras para poder fazer. Por quê? Muitas das vezes os caras querem batalhar, e aí eles querem batalhar para falar merda, porque não estuda, porque não Sim. procura saber. E aí eu acho que o que a batalha me ensinou é que eu preciso estudar para eu saber o que eu estou falando. Em vários momentos da batalha, inclusive quando eu era do coletivo A Vez das Minas, a gente chegou nas batalhas e os meninos estavam sendo racistas, transfóbicos. Teve uma vez mesmo, minha filha, que rolou um bafafá, porque o menino foi transfóbico, e aí a gente foi pra cima naquele groove, naquele negócio, sabe? Fia. E aí, tipo assim, o que me ensinou é isso, que eu preciso estudar, porque eu preciso saber o que é que tá falando, gente. Uhum. Gente, o movimento hip hop é um movimento de resistência. Não tá ali só pra eu poder falar besteira, não. Uhum. Tudo bem, a gente tem um momento de descontração, a gente pode falar sobre como acontece muito, sobre armas, sobre drogas, sobre mulheres, sobre homens, enfim, vocês podem ficar à vontade para falar o que quiser, mas só que eu preciso entender que o movimento hip hop é resistência e que é através do movimento hip hop que eu faço as minhas cobranças. Então, como é que eu vou fazer uma cobrança se eu não entendo nada sobre nada, aí eu vou usar o hip hop, que é uma coisa para eu denunciar violências, eu vou estar sendo violento dentro desse movimento. Uhum. Então, as batalhas me ensinou que eu preciso estudar. E fora que as músicas que eu tenho mais antigas, eu já joguei fora. Eu acho que não serve mais, assim, pra mim. Pra mim, não serve mais. Então, eu sempre tô buscando evoluir. Então, eu realmente preciso estudar, gente. Eu sou uma mulher preta fazendo rap. Então, eu preciso saber o que é que eu tô fazendo. Em que lugar é que eu tô pisando. Onde é que eu tô chegando. E eu não gosto de que a pessoa me pergunte uma coisa e eu não saiba responder. Pode acontecer, porque a gente não tem todos os saberes desse mundo, não, viu, Mona? A gente tá aqui sempre aprendendo e buscando coisas novas. Mas o que o movimento hip hop e o rap e as batalhas de rima me ensinou é que eu preciso sempre saber um pouco mais. É isso. Até pra não ferir os direitos do outro, né? Que Uhum. precisa sempre ser respeitado. Conhecimento é a nossa maior arma, né? Não tem como. Eu nem gosto de usar essa palavra, né? Dizendo que é uma arma, assim. Mas, querendo ou não, é com o conhecimento que a gente consegue realmente alcançar outros lugares, outras pessoas de forma assertiva, né? Porque é isso que a gente quer quando a gente produz arte. E a gente tem isso, desculpa te interromper, como o quinto elemento do hip hop. A gente sempre frisa que o hip hop tem 4 elementos, né? Que é o break, o grafite, o DJ e o que eu faço, que é o rap. Mas o maior de todos é o conhecimento, porque sem o conhecimento você não consegue fazer nada. Fantástico. Sabe? Uhum. A gente já estava falando, né, querendo ou não, sobre o movimento hip hop aqui em Feira. Você já trouxe várias coisinhas aí que a gente vai puxando um gancho aos pouquinhos. Mas como é que você definiria o cenário do hip hop de Feira de Santana hoje? Aninha,
pra ser sincera com você, eu acho que o movimento tem crescido aqui. Eu acho que tem se tornado uma coisa forte, sabe? Uma coisa potente. E eu falo isso muito pelas batalhas também. Os meninos... Eu tô aqui sempre pra criticar quando tem que ser criticado, mas eu também tô aqui pra dizer que a galera tem feito as coisas acontecer aqui. Tem a Batalha do Jaca, tem a própria Batalha das Quitérias, tem a Batalha do F6, que no momento tá um pouco parada, mas a gente já vai fazer uma próxima edição agora e é bem provável que não pare por aí. Então, eu venho dizendo que vem crescendo, sabe? E as pessoas que estão lá fora, Duquesa, que tá conseguindo levar o nome de Feira de Santana no rap, sabe? Tipo, isso é super importante. Jovem Dex também, que conseguiu levar esse nome Feira de Santana pra fora, é super importante. Então, eu tô acreditando que vem crescendo, velho. Às vezes, vou falar com você, às vezes eu pego um Uber, gente, ou às vezes eu paro com uma pessoa no meio da rua, ou às vezes eu tô num lugar aleatório e a pessoa tá me reconhecendo e eu fico chocada com isso. É sério, eu fico chocada mesmo. Então, isso é reconhecer o meu trabalho. Eu não faço rap, então tá chegando em outros lugares, tá crescendo, as pessoas estão aprendendo a respeitar. E eu olho isso muito pela minha família mesmo, minha mãe, tipo assim, não tinha nenhum contato com rap, com hip hop, mas ela ouve minha música e fica super emocionada. Isso não é crescimento? Com Isso certeza. é crescimento, é porque a gente tá muito preso nessa coisa de 1 milhão, 2 milhões, bilhões e tal, mas a gente esquece dos números que realmente importam, sabe? Que são as pessoas que estão aqui, as pessoas ao nosso redor, as pessoas de Feira de Santana, porque pra mim é muito importante que você saiba o que é que você tá fazendo aqui, onde você tá pisando aqui, sabe? Então eu acho que é difícil, a gente precisa evoluir muito sempre, mas eu acho que tá crescendo, tá funcionando, sabe? É bonito ver essa caminhada também, assim, né? Como eu falei, eu fui uma jovem, né, que se descobriu enquanto uma mulher negra nesse momento da minha vida, né? Que foi ouvindo rap. E foi isso que fez eu, sei lá, aceitar o meu cabelo do jeito que ele era, me comportar de uma maneira diferente também. E eu aprendi muito ouvindo, né? Rap. Então, muito da minha identidade também foi construída nisso. Valorizar o meu território também foi parte disso, né? E quando você fala que a gente precisa pensar muito em Feira de Santana quando a gente está construindo uma carreira, e principalmente quando a gente sai de Feira de Santana, isso é muito importante. Eu vivo falando isso o tempo inteiro. Eu nunca vou chegar em lugar nenhum na minha vida para dizer que eu não sou de Feira de Santana. Porque eu sou, eu tenho muito orgulho de ser daqui, né? E eu espero sempre trazer de volta para a feira tudo que eu consegui conquistar fora daqui também. Isso é muito importante mesmo. E você citou a Batalha do Francês, né? Que é uma batalha que eu já tive o prazer de estar várias vezes. Já te vi lá também muitas vezes. E aí eu queria saber qual é a importância da Batalha do Feira 6, né? Hoje, assim, pra feira. A gente vem conversando, eu e Cal, Gal e Ana, que são as pessoas que estão na linha de frente, assim, da batalha hoje, apesar de já ter passado, assim, por, enfim, várias formações. Sim. Mas a gente, nesse momento, tá pensando em começar a trabalhar de outras formas, porque eu acho que é muito importante a gente se reunir nas praças, fazer acontecer, mas a gente não pode esquecer, gente, de forma alguma, da periferia. E a gente tá parado esses tempos, já vamos voltar, porque quando isso aqui for lançado, provavelmente já vai ter acontecido. A gente já tá começando a fazer novamente, vamos ter uma edição dia 2 no Amélia Amorim, né? E aí a ideia é que a gente retorne isso para dentro das periferias, porque é muito massa a gente fazer batalhas no centro, como acontecia na Praça de Alimentação, é super importante que as pessoas acessem, mas na Praça do Feira 6 também, porque a gente consegue reunir vários públicos de vários lugares, sabe? E o que eu acho mais engraçado é que gente de periferia tal, tal, se reúne e não rola nada, nunca rolou nenhuma briga. E todas as vezes que aconteceu algum problema, não foi por conta da gente, né, gente? Eu não posso citar aqui, mas não foi por conta da gente. Assim, a batalha, dizia a batalha ser interrompida mesmo. Falar, abaixa esse som aí, que isso aqui tá incomodando os vizinhos, não sei o que, não sei o que lá. E isso não ser por conta da gente, porque a gente sempre tentou fazer tudo de forma muito organizada. Inclusive, quando a batalha acontecia, a Praça do Feira 6, a gente chama sempre de... O que a batalha fazia era a revitalização da praça. Os muros sempre pintados, grafitados, lixeira no lugar, que a própria batalha do Feira 6 colocou lixeira naquela praça toda, fazia limpeza, capinava. E aí, passando, porque hoje em dia é o bairro que eu transito muito, eu vejo que no período em que a batalha deixou de acontecer, a praça começou a ficar toda, tipo, lixo jogado, as plantas tudo arrancadas, lixeira já não existe mais. Então, eu acho que
a grande importância da batalha do Feira 6 e de todas as batalhas, porque eu não falo só uma, porque toda vez que o movimento hip hop ele acontece, a galera trata de revitalizar, porque a gente trabalha com isso. É cuidar desse espaço que é público, que a gente reconhece que é o nosso espaço, porque a gente usa a rua, gente. A batalha acontece na rua. Beleza, às vezes a gente vai para dentro de umas instituições e leva a batalha para acontecer, como já aconteceu no Centro de Convenções, como vai acontecer no Amélia Amorim, mas a batalha acontece na rua. Então a importância da batalha é justamente para a gente poder cuidar desse espaço que é público. Enfim, eu acho que é isso. E também unir essa galera mesmo, né? E dar esse espaço para a galera poder crescer, porque quantos e quantos MCs, quantos e quantos artistas, quantos e quantos cantores, né? Não saíram da batalha. Eu mesmo iniciei na batalha de rima. Então, assim, é interessante também para trazer essa formação, né? Pro povo. Enfim. É um lugar também de oportunidades, né? E para além do evento em si. Então, existem muitos movimentos ali. Às vezes as pessoas nem sabem, porque chega ali e vê a parada acontecendo só no final, né? No resultado final. E não sabe de todo o processo para aquilo ali acontecer, existir, né? Então, é importante mesmo estar sempre reafirmando isso. E quando a gente fala de Feira de Santana, da cultura hip hop aqui, o que você acha que diferencia feira de outros lugares? Ai, meu Deus, me pegou um pouco aí essa pergunta. O que diferencia feira de outros lugares? O hip hop de feira, né? O hip hop de feira. Eu acho que são as oportunidades mesmo, gente. Porque aqui aqui é uma cidade grande, né? Mas aqui ainda é a cidade do interior. Então, essa necessidade, essa falta que às vezes a gente tem do olhar público mesmo, do olhar político, faz com que a gente tenha mais garra para ir atrás. Hoje em dia, inclusive, eu agora... Por conta de Aline, viu, gente? Vou falar aqui, não sei se vai ter esse corte aí, mas por conta de Aline, apertou minha mente falando, você precisa ser conselheira de cultura, você precisa ser... E agora eu tô como conselheira de cultura, ainda vou assumir, enfim, mas eu acho que é justamente por ser essa cidade do interior, por não ter oportunidade, a gente sempre vai criando mais, a gente sempre vai fazendo acontecer. E hoje você vê, quando eu iniciei no hip hop, eu não entendia que a gente poderia, por exemplo, acessar. Na verdade, não é que eu não entendia, não, gente. Eu não me sentia capaz de acessar editais para construir coisas. E talvez eu fale um pouco sobre isso depois, que hoje a gente tem um festival Tulipa Negra que já aconteceu na 2ª edição. E a última edição que a gente fez, que foi em 2024, a gente fez através da Paulo Gustavo, né? Que foi a Paulo Gustavo. Ainda. A Aldir Blanc já foi do EP. Mas, enfim, foi através da Paulo Gustavo. Então, é justamente essa sede, sabe? A gente meio que aqui tem uma sede de alcançar algumas coisas. Porque todas as vezes que a gente fala Bahia, normalmente na cabeça das pessoas, e isso é uma coisa que eu já citei, eu cito várias vezes, toda vez que a gente fala Bahia, a gente volta muito a olhar para Salvador. A gente pensa que é Salvador, não sei o quê. Mas aqui também é a Bahia, né? Então, tipo assim, é isso, me desconcentrei. Mas enfim, eu acho que eu consegui responder mais ou menos, né? Que é mais essa sede mesmo que a gente tem, essa necessidade de ir atrás, de fazer acontecer, porque aqui já não tem muito, já não tinha, né? Porque agora tem, agora tá tendo. Já não tinha muita coisa mesmo, então vamos fazer acontecer. Sim, sim. E isso puxa o gancho da minha outra pergunta, porque a gente tá falando desse lugar e pensando, eu queria, na verdade, assim, pensando no movimento, né? Você acredita que o movimento ele tem sido valorizado culturalmente? O movimento hip hop? Sim, sim. Ó, eu vi recentemente que a gente tá como um dos... o rap tá como um dos gêneros mais ouvidos no Brasil, né? E eu acredito que isso é muito por conta das mulheres, tá, gente? Todo máximo respeito a todos os homens que vieram construindo todas as coisas, mas se você vê aí, velho, tipo, Duquesa, Júlia Costa, tem crescido de uma forma absurda. Negrali. Então, tipo, a galera tá fazendo o corre acontecer. Então, eu entendo que tá rolando uma valorização ainda. É muito chão ainda que a gente tem pra poder percorrer, mas eu acho que tá rolando uma valorização sim, velho. A galera do grafite mete as caras aí, faz... Qualquer lugar que você passa aqui em Feira de Santana, você vê um grafite aí. Você já reconhece logo, né? Grafite de Charles, de cabeça. O grafite as de marcas registradas já em Feira de Santana. O de Charles tem um queixão assim. Aí você olha, você já vê ali o grafite de Charles, sabe? Como DJ mesmo. Quem me acompanha nos meus trabalhos é DJ Chicuro. Então, pra mim... É uma grande alegria ver que DJ Chicuro, tipo, sai daqui, vai tocar em Salvador, vai tocar em outros lugares, vai tocar em Candeias, vai tocar em vários lugares. Isso é muito bom, tá crescendo sim, velho. Eu não posso dizer que não, gente. O rap tá passando na TV, gente. Tá, sabe? Tipo assim, o povo é convidado pra ir pro Big Brother cantar rap, pelo amor de Deus. Tá crescendo sim.
Tem que valorizar aquilo que tá acontecendo, tá crescendo sim. Tem que afirmar, né? Verdades sejam ditas. Seja dita, é. O rap tá enorme e é pra mais, né? Eu já vou entrar agora numa linha mais pensando no lugar da mulher, né? E você é uma liderança pensando também, até porque você tá falando agora, né, do lugar de conselheira de cultura. Então, pensando em ocupar espaços de liderança. Como é que é ocupar espaços de liderança sendo uma mulher preta? Rapaz, hoje tá aqui, tá tipo minha sessão de terapia, mas só me fazendo pensar em cada coisa. Porque é muito difícil mesmo a gente se ver como alguém que é líder de alguma coisa, mesmo a gente fazendo. Uhum. A gente faz, mas quando a palavra chega para poder dizer, não é isso aqui que você tá fazendo, a gente treme na base. Porque é isso mesmo. Eu sempre busquei fazer porque eu gostava de fazer. Eu gostava de estar nas batalhas, eu gostava de criar eventos. Eu gostava não, eu gosto. Eu gosto de criar eventos, eu gosto de cantar, eu gosto de estar na noite, eu gosto de estar vivendo. Então eu faço tudo muito por gostar. E aí, quando eu vejo que existe um nome para cada coisa, sabe? Tipo assim, você é produtora cultural, eu só faço porque eu gosto de fazer, e não porque eu tô buscando o nome. Mas é interessante, é bom. É bom saber que você tá sendo reconhecida pelo aquilo que você tá fazendo, sabe, Aninha? São muitos anos de caminhada e é importante a gente ser reconhecida pelo aquilo que a gente faz. Enfim. E quais são os desafios desse processo, assim? Os desafios para as mulheres artistas em lugares como esses? Eu acho que o maior desafio mesmo é a falta de grana para poder fazer. Porque breca muito a gente, sabe? Tipo assim, em 2022, pós-pandemia, a gente fez a primeira edição do Festival Tulipa Negra. E a gente não tinha grana para poder fazer, gente. A gente foi pedindo ajuda de um, ajuda de outro, para poder fazer, ajuda dos próprios artistas. E aí, em 2024, a gente já fez uma outra edição, que como a gente acessou uma lei de incentivo à cultura, a gente já conseguiu fazer uma edição muito maior, pagando realmente o cachê que aquelas artistas merecem, né? Porque a ideia do festival é o foco em mulheres e pessoas LGBTQIAPN+. Continuar fortalecendo essa cena e dar nome a essa cena. Então, eu acho que o que falta pra gente fazer as coisas é dinheiro. Porque o EP Duas Faces está na pista. Mas eu só consegui... Gente, imagine aí, você ter 10 anos de caminhada e você só conseguir lançar um EP que foram só 4 faixas, viu? Muito, mas foram só 4 faixas. Sendo que existem muito mais coisa. Mas eu não consegui fazer isso antes por conta de grana. Porque, tipo assim, eu sobrevivo da minha arte. E sobrevivo de outras coisas também, né? Porque eu sou transista, eu também faço faculdade, enfim, várias coisas. Aí a gente vai unindo várias coisinhas aqui. Mas só que assim... Como é que eu vou tirar? E eu que me sustento, eu que me banco. Então, tipo assim, como é que eu vou tirar um dinheiro para pagar minhas contas e ainda ter tanto de dinheiro para poder fazer, sabe? Lançar um EP, lançar uma música, fazer um festival acontecer. Porque a gente sabe que muitas vezes a grana gira em quem já tem grana, entendeu? E pra gente que precisa estar, sabe, por ser, como diz Mano Brown, né? Que por ser preto a gente precisa ser duas vezes melhor. E aí eu pergunto 2 vezes melhor como? Porque é realmente difícil, velho. Então, eu acho que a maior dificuldade... Fia, bota aí dinheiro na minha mão pra tu ver se eu não faço girar. Eu faço, fia. Independente de qualquer coisa, porque assim, a gente precisa entender que para as mulheres são mais difíceis, para as mulheres negras são mais é mais difícil ainda, mas se eu tiver grana, eu passo por tudo que é lugar e faço acontecer, como a gente faz. O Festival Tulipa Negra é idealizado por 2 mulheres, eu e Mariana Rios, gatinho. Gente, que a gente bota pocando, viu, nega? Daí a importância também, né, de frisar o quanto que a gente precisa das leis de incentivo para que a gente continue fazendo a cultura acontecer da forma que acontece aqui em Feira de Santana. Eu vivo dizendo que Feira de Santana é cheia de pratas e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver como fazer. Então, muitas coisas, né, têm acontecido em feira nos últimos tempos, muito por conta disso, que ainda é pouco, né? A gente precisa repetir o tempo inteiro, porque é óbvio que a gente tem sede, né? Eu vi no Instagram esses dias falando sobre isso, né? Que o feirense, ele tem sede, o artista feirense tem sede. É a cidade da água.
Da caixa d'água do tombo, entendeu? Então, tipo assim, se a gente tiver como fazer, a gente faz mesmo. E a gente faz bem, entendeu? Então, realmente, é em todos os espaços frisar o quanto que a gente precisa que essas leis continuem acontecendo. Porque a gente movimenta Feira de Santana como um todo. A economia de feira gira também, né? São muitas pessoas e muitas mãos envolvidas nesse processo. Não é uma pessoa só, são muitas pessoas. Então, é muito importante mesmo a gente frisar isso o tempo inteiro. Mas eu queria falar da participação feminina especificamente, né? Nesse cenário. Você acha que existe uma mudança na participação feminina nas batalhas e nos eventos? Hoje em dia, sim, tem muito mais. Foi o que eu te falei. Quando eu iniciei, eu só via falar mais de duquesa aqui em feira. Não tinha outras mulheres. E aí se juntou eu, Lina e Tamires, que é Storm e Criolafro. Hoje as meninas não estão mais cantando, mas juntou 3 mulheres pretas para fazer rap em Feira de Santana. E mais do que fazer rap, era um coletivo que fazia muitas outras coisas, né? Movimentava eventos e tudo mais. Então... Ai, gente, eu me perdi. Repete a pergunta aí. Eu perguntei, você percebe mudanças na participação feminina nas batalhas e nos eventos? Ah, sim, beleza. É isso, né? Vou retomar de onde eu tava mesmo. E aí, depois disso, a gente veio crescendo com outras coisas e hoje as batalhas de rimas são mais frequentadas por mulheres trans também. E as pessoas se sentem mais livres pra fazer acontecer, né? Na Batalha do Feira 6 mesmo, é porque eu esqueci o nome da piveta, porque ela não é daqui de Feira, ela é de São Paulo. E aí ela veio pra uma batalha aqui em Feira e ela arregaçou com tudo, fia, porque ela tinha conhecimento mesmo pra poder batalhar. E aí ela botou todos os caras no bolso, né? Hoje a gente tem a Lica também, que faz... que batalha, que canta também. A gente tem a própria Bruceta, que ela lançou um álbum inteiro agora, né? Então, tipo assim, o crescimento tá acontecendo. É devagar, gente, porque é muito difícil também você encarar as batalhas com vários homens que, tipo, às vezes tá lá só pra poder falar merda, mas tem crescido, velho. Eu acho que esse crescimento vai acontecendo, mas a gente precisa de mais. Então, assim, o pedido é, a gente não precisa fazer, a gente não sabe de tudo, sabe? A gente vai aprendendo as coisas ao longo do caminho. Então, você que é mulher, você que... enfim, você que tá querendo fazer acontecer, só vá, velho. Vá com medo mesmo, vá sem vontade e vá. Vá na força do ódio, vá na raiva, vá no amor, só vá, faça, porque é isso, eu acho que você é foda. De verdade mesmo, e aí eu tô falando pra todas as mulheres, vocês são foda, gente, só a história de vocês já consegue mobilizar várias pessoas, e às vezes você acha que sua história não é nada, mas tá tocando vários corações, tá tocando várias pessoas. Ah, mas essa letra aqui não tá boa não, canta assim mesmo, sabe? Faz assim mesmo. A gente melhora no caminho, é o caminho que importa. Tipo assim, a gente tem muito essa onda de, tipo, e a chegada, e a chegada, e a chegada. E se essa chegada só for algo que existe na nossa cabeça e ela nunca acontecer? E se for só o caminho que importa mesmo? E se essa chegada for só a morte mesmo ali? Sabe? E o caminho é aquilo que realmente é. Então faz do jeito que dá. Vai, mete as caras mesmo, porque os caras não se profissionalizam pra fazer as coisas. Aí a gente sempre tem que ficar nessa onda de eu preciso me profissionalizar, eu preciso fazer isso. E aí a gente acaba deixando pra lá, velho. E aí quem domina a cena, quem dominava, né? Porque agora o babado tá outro. Quem dominava a cena é os caras que não tem nenhum conteúdo. Então faz, velho. Só vai mesmo. Pede ajuda a outras mulheres, porque a gente sempre se fortalece na gente mesmo. E é isso. Aí eu dito, né? Melhor feito que perfeito. A gente vai chegando lá. O que significa representatividade pra Tulipa Negra? O que significa representatividade? Sim. Véi, tem 2 blocos aqui ainda. Certo. Eu vou falar do festival. Eu ia puxar agora. Depois que ela falasse isso, eu falo das imagens. Vai. Tu quer que eu pergunte de novo? Tu pensou? Novo. É porque... não, eu tô pensando, mas é porque eu acho que já foi muito do que eu já falei aqui Sim. o tempo todo, né? Tá, eu vou. Eu puxo outra coisa vai. também. É sobre isso, entendeu? Então, a gente preparou aí umas imagens, umas coisinhas que a gente quer soltar pra você ver, pra você comentar um pouco aqui com a gente. Eu também tô aqui super, nervosa pra ver tudo e ver seus comentários. Bora lá? Meu Deus.
Amo! Ô, gente, aí eu acho que eu tinha 18 anos, hein? Aí foi no Som da Rua, que é um evento que acontece lá em Santo Antônio de Jesus. Eu era do coletivo A Vez das Minas ainda, tá vendo? Eu era carequinha, oh Deus. Novinha, bichinha. Olha, Bruxa Brava, Vandal, aqui era o coletivo A Vez das Minas. A gente foi bem combinando. Aqui foi no Festival Feira Noise, que aconteceu no Área Hall. Amo Feira Oh, Noise. Deus. Cabelinho loiro. Aí, ó, multidão, velho. A galera. Nossa, Massa, véi, massa, massa demais. Ali é Cândido com a gente. Uhum. Esse evento foi muito mara. Eu cantei no ano passado, no Feira Noise também. Então é importante a gente ver, né, que as coisas que a gente fez lá atrás dá frutos mesmo, né? Uhum. O Coletivo A Vez das Minas hoje não existe mais. Eu sou a única pessoa que estou cantando. Mas é muito importante, né? Porque fez parte da minha trajetória. Com certeza. Rapaz, e sabe onde foi isso? Não, isso aqui não foi aqui em Feira, não. Foi em algum distrito daqui de Feira de Santana, que foi um convite que Lai fez pra gente. As perninhas estavam definidas, hein? O cabelo vermelho, eita, já gostava. Aí também foi no Som da Rua. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa. Pesadelo é um elogio pra quem vive na guerra, rapaz. No clima quente. Você está vendo ali o nome, né? KLJ. Fala dela! Daquele jeito. Mais uma vez se limpa negra na casa. Essa é a história daquele jeitão. DJ KLJ, DJ Chico. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa. Pesadelo é um elogio pra quem vive na guerra, rapaz. No clima quente a minha gente sofre. E um pretinho só pra terra era um fuzil. Agora bate creme daquele jeito. Mais uma vez se limpa negra na casa. Essa é a história daquele jeitão. DJ KLJ, DJ Chico. Gente, enquanto tá passando o vídeo, a gente vai falando também. Mas gente, é KLJ, gente. É sério, tipo assim. Histórico, né, velho? É muito histórico. Representa tipo assim, pra caramba. eu fiz o show nesse dia, cantei, né? De boa. Aí ele começou a soltar essa música aí, que é uma música que eu já faço na banda Cativeiro, que é uma banda de reggae de Salvador, que eu faço parte, eu sou vocalista da banda Cativeiro, e aí eu faço o rap em cima da batida do reggae. Meu amor, é babado. A gente também lançou um álbum, que é o álbum Pega a Visão, né, com algumas faixas minhas, e enfim. E aí eu vi ele tocando. Eu sou uma pessoa que eu aproveito as oportunidades. Às vezes, é o que eu falei com vocês na instante, né? Tipo assim, vá, só vá. Às vezes você não sabe o que é que ele espera, mas vá, porque às vezes o caminho é que é importante. E aí, às vezes, eu peço sempre pra fazer as coisas. Eu comecei no mic aberto, dentro das batalhas de rima. Eu pedia, cantava a minha música e fui fazendo. Quando o KLJ colocou essa daí, eu fui lá, ele já tava tocando, tava no meio do set dele. Ele poderia ter dito assim, maluca, sai daqui que eu tô no meio do meu set. Mas não, ele me deu o microfone, eu peguei o microfone e comecei a cantar. Cantei a música. Aí quando eu olho pra cara dele, tava ele dando risada e me filmando assim. Aí quando foi depois que eu terminei de cantar, eu saí. Quando, tipo assim, aí alguém pegou e falou bem assim, olha aqui, KLJ postou um vídeo teu no Instagram dele. E, tipo assim, eu aproveitei a oportunidade, gente. E aí, agora eu tô lá no Instagram de KLJ. Entendeu? DJ. É isso aí. O DJ do Racionais MCs. Vocês têm noção do que é isso, gente? Antes de eu nascer, os caras já existiam fazendo rap, né? São eles que, tipo assim, existem muitas pessoas importantes para o movimento hip hop estar no Brasil, mas eles também são de extrema importância. Os caras faziam show quando ninguém queria ouvir rap. Sim. Quando o rap ainda é marginalizado. Ainda é muito marginalizado, mas quando era coisa de marginal, né? Só por ouvir, só por falar, só por pensar, sim, sabe? Então, tipo assim, eu fico muito feliz mesmo. É porque às vezes a gente esquece, Aninha, de quanta coisa a gente já conquistou, sabe? A gente esquece mesmo, a gente tende a esquecer. Enfim, é isso. Sempre buscando mais, né? E não esquecendo aquilo que foi conquistado nesse processo todo. Porque o mais é importante, a gente sempre tá nesse estado de evolução, a gente vai ficando mais velha, a maturidade vai mudando, vai sendo direcionada para outras coisas, mas a gente não pode esquecer que pra gente ter a maturidade de hoje, pra gente estar onde a gente está,
Existia uma pessoa no passado, eu tô falando de mim mesma, no caso, né? E de quem eu fui no passado foi importante pra quem eu sou agora, sabe? É muito importante. O A Vez das Minas foi muito importante para o meu crescimento. Conexão Flow foi muito importante para o meu crescimento. Enfim, as meninas, Lina, Tamires, foram super importantes para mim, para eu estar aqui hoje. E eu não posso esquecer disso, não, gente, que é quem me firma, quem me mantém de pé. Enfim. E a importância também, né, de pessoas como ele, como o KLJ e outras pessoas que já estão firmadas na cena, de abrir espaço para outras pessoas, né, de falar não, vá, faça, de incentivar, pensando em todas as áreas mesmo, né, da cultura, o quanto que é importante chegar lá, mas também puxar os outros, né, para vir junto, para abrir caminho mesmo, né. Teve um ano que no Feira Nós, eu sempre estou trazendo coisa do Feira Nós, e aí já foi uma outra edição, né? Ali mostrou uma edição que eu participei com a Vez das Minas, aí já teve 2 edições que eu participei sozinha, e teve uma edição que eu participei também com a Vez das Minas, que Drica Barbosa subiu no palco, mano, pra cantar com a gente, tem um vídeo aí, pode pesquisar aí, ó, Drica Barbosa e a Vez das Minas, pra você ver se não aparece, aparece lá. E aí a gente cantou uma música que ela tá cantando no Poetisas no Topo, aí a gente cantou a parte dela, velho, foi muito massa mesmo. E é isso. Falando em festival, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Festival Tulipa Negra. Como foi que nasceu esse festival que você tomou a frente aí, criou, fez acontecer? Pronto, o Festival Tulipa Negra é um festival idealizado por eu e Mariana Rios. Né? A gente pensava em fazer algum evento, essa sede mesmo de ter eventos feitos, porque eu acho que nós, mulheres, temos um olhar diferente para as coisas, né? E aí, nessa necessidade de fazer a coisa acontecer, eu me juntei com o Mari, a gente começou a conversar e falamos, vamos fazer um evento. Só que, tipo assim, a gente não imaginava um nome pra dar esse evento. A gente inventou vários nomes. Aí chegou uma hora que meu tio falou, véi, por que tu não dá o teu nome pra o evento? Aí a gente tava sentado na sala, eu lembro até hoje, a gente tava sentado na sala da casa do meu tio e a gente botou o nome Festival Tulipa Negra. Aí teve uma hora que eu falei com o Mário, Mário, lá na frente qualquer coisa a gente muda. A Mariana falou, não, a gente vai manter esse nome, é esse o nome, né? E aí, a primeira edição que a gente fez, ó, gente, pra você ver a disposição, é o que eu falei com a menina essa semana, dinheiro a gente não tem não, mas disposição a gente tem. E a palavra da gente é a coisa mais valiosa que a gente tem. A gente que trabalha com o movimento de rua, a palavra da gente é a coisa mais valiosa que a gente tem. Não tinha dinheiro, acho que a gente gastou aí uns R$2.000, mas a gente trouxe Bruxa Braba de Salvador, a gente trouxe a Deusa Suede, Cronista do Morro, veio com Bruxa Braba, cantou lá no festival. A gente teve Luane, Kel Sliffer, Damaris Tessá, Tulipa Negra, não lembro mais quem foi, não. Mas eu sei que foi uma multidão, assim. Aí teve Cida Porto no grafite, porque a gente também resolveu trazer essa parte do grafite pra o evento. Enfim, a gente fez um eventozão. Eu lembro que as meninas, no período, nessa época, tinha o Toma. As meninas do Toma ajudou muito a gente pra fazer acontecer. Ai, fantásticas. Ai, eu sinto tanta saudade do Toma. Eu também sinto. Eu queria que voltasse. Helena, por favor, Ada, se estiver assistindo a gente, volta. Existe, né? Existe um grupo de pessoas que sente saudade. Era perfeito aquele espaço, velho. E é um espaço muito massa. Elas falaram, não, eu dou espaço pra vocês. Além de dar o espaço pra gente, elas ainda chegaram, tipo, fortaleceram na água, na bebida. E aí a gente foi atrás de patrocínio, a gente saiu. Eu lembro que a gente saiu andando nessa Feira de Santana, batendo nas lojas, batendo nos lugares pra poder conseguir patrocínio, mandando mensagem para os lugares pra poder conseguir o patrocínio. E a gente fez o primeiro Festival Tulipa Negra dessa forma. E aí a gente não conseguiu fazer outra edição, passou 2 anos pra poder fazer outra edição. Aí chegou o momento da Paulo Gustavo, eu desacreditada, porque eu sou assim, gente, eu faço as coisas, mas eu faço tipo, ai, será mesmo que vai dar certo? Aí meu tio me ajudou a escrever o projeto junto com o Mari, a gente escreveu e fez a 2ª edição do Festival Tulipa Negra. Mas é só para poder contextualizar vocês, porque eu acho que é um dos festivais mais importantes que acontece aqui, porque é de mulher, feito para mulher e pessoas LGBTQIAPN+. Porque são pessoas, a gente sempre vai buscar, e aí nessa última edição a gente teve Karma Iris, a gente tem DJ Chicuro, que é não binário, Karma Iris, que é uma mulher trans, e a gente sempre vai tentar criar espaço para as pessoas que o mundo todo já tenta fechar a porta. A ideia é que a gente cresça
entre a gente mesmo, velho. A gente criar o espaço pra gente mesmo fazer a cena cultural de Feira de Santana. E a cultura de Feira de Santana é preta, a cultura de Feira de Santana é pobre, a cultura de Feira de Santana é mulher, a cultura de pessoas de Feira de Santana são pessoas LGBTs. Então, tipo, a gente fazendo pra gente mesmo. E é isso mesmo, a gente conseguir abraçar uma outra e fazer acontecer, sabe? É nesse sentido, assim, aí a gente tem todo esse carinho e esse cuidado de fazer, e teve Paula Ana também, de fazer essa conexão, tanto das pessoas daqui de Feira com as outras pessoas de outros lugares, sabe? E é muito lindo. E a gente vê que a própria galera de Feira ajuda a gente a fazer. Minha família estava muito presente, meus amigos estão muito presentes para poder fazer acontecer. A última edição foi uma coisa linda, a gente realizou no Amélia Amorim. E aí a gente iniciou de manhã e o evento só terminou à noite, mano. E aí foi lindo, 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 lindo. Já fica aí, né, pra quem tá em casa, o convite, porque vai ter sim Com uma certeza. próxima edição. Então procure saber e cole na próxima edição do Festival Tulipa Negra. Pra gente finalizar, Tulipa, porque eu já tô triste aqui que essa conversa vai acabar. Eu queria saber que mensagem você gostaria de deixar para as próximas gerações. Oh, Deus. As próximas gerações. É porque Pra é quem muito vem forte, aí, pra quem tá quem vem começando aí, né? agora, o que Eu- você deixaria? Teve uma filmagem que a gente fez que foi com John Norina, Uhum. que é o mestre do reggae aqui em Feira de Santana, com mais de 50 anos de carreira. E aí o pessoal do Mosaico Baiano pegou John Norina como essa pessoa que era mais velha e eu como uma pessoa que era mais nova, fazendo o movimento, né, da música aqui em Feira. E aí, hoje, depois de 4 anos, eu com 10 anos de carreira, eu espero ter muito mais, porque eu quero viver o rap, quero viver o hip hop eternamente na minha vida. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que não desista, porque às vezes parece que é muito difícil mesmo. E é de fato muito difícil ser do rap, é muito difícil fazer o movimento cultural acontecer, mas para não desistir mesmo, ir do jeito que dá, como dá, sabe? Porque às vezes a gente não tem muita ferramenta para poder trabalhar, mas a gente trabalha com aquilo que a gente pode. E um dia após o outro. Se no dia você conseguir matar o leão, você mata. Se não, você deixa ali e amanhã você junta ele com outro leão. E fé nos corres. Eu sempre digo isso, muita fé nos corres, velho. E tipo assim, se focar na ancestralidade de vocês, focar naquilo que guarda vocês, pedir proteção e seguir a vida, porque o mundo não é fácil, a vida não é fácil, as portas serão fechadas, mas outras também serão abertas. Vão ter pessoas que vão chegar para ajudar, mas vão ter pessoas que vão chegar para atrapalhar, né? Vai ter pessoa que vai dar força para você e outras que vão querer tirar a força que você já tem. Vão ter pessoas que vai bater a porta na sua cara, mas aí você chega derrubando a porta e enfim, e vá, entendeu? E outra, não deixe que as pessoas desacreditem daquilo que você é. Toda vez que você se olha no espelho, toda vez que você se enxerga, toda vez que olha para dentro de si, você sabe da sua potência e da sua força. Então, não deixe que as outras pessoas ditem aquilo que vocês têm que ser, sabe? É você que sabe do seu caminho, da sua caminhada. Vai pedindo força. No meu caso, eu sempre peço proteção para o Oiá. Eu sempre peço proteção para os Exu, que é quem me protege, né? Que é quem me guarda, que é quem não dorme enquanto eu tô dormindo, quem tá cuidando de mim. Mas se você tiver Deus, Buda, peça proteção a quem você tiver que pedir, meu amor. Mas vá, tome seu banho de folha, ou faça sua reza, ou faça sua oração do jeito que der e vá. Vá na força, vá na fé. Porque a vida não para, o corre não para, mas a gente consegue. É cansativo, mas a gente consegue. Eu acho que, em nome de Feira, como todo aqui, né? Estou eu para dizer que você é uma inspiração. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz de poder ter esse privilégio, né? De estar conversando com você, de ser a pessoa que te entrevista aqui. Queria dizer que o seu corre é inspiração mesmo para muitas pessoas dentro e fora do cenário hip hop, como é para mim, né? E que eu espero que muitas pessoas te conheçam, que sua voz seja ouvida em muitos outros lugares. Eu acredito muito no seu trabalho. E é isso. Muito obrigada por estar aqui hoje, por trocar essa ideia com a gente. Foi um prazer conversar com você.
Muito obrigada a você. Você também é muito foda, gente. Aninha. Eu conheci a Aninha há muito tempo atrás, assistindo os vídeos dela. E hoje estou aqui com ela. Ô, Ela que filha. faz tanta coisa. A mulher faz tanta coisa e é perfeita em tudo aquilo que faz. Então, também muita força pra você. Muito Ai, obrigada. achei. Continue sendo essa mulher forte, firme, né? No dia que tiver que desabar, desabe também. Ô, mas, filha, muito, viu? é, mas esteja aí nessa caminhada. É isso. Uma coisa, um off-topic aqui. A primeira vez, fia, que eu falei com tu, eu tava me tremendo toda. Foi lá no terreiro, foi? Foi. Ah. Eu ainda cheguei pra Matheus, assim, e falei, ô amigo, ali é Tulipa, né? Ai, será que eu falo com ela? Ele fala, menino, ela é gente boa. Eu falei, mas, sei lá, ela não sabe quem eu sou, vou chegar lá e falar com ela. Ele, vai, menino, fala. Eu morrendo de vergonha, tu acredita? Ô, Fia, quando Porque eu já era fã, entendeu? Vou fazer o quê? eu conheci ela nesse dia do terreiro. Quando eu chego em casa, eu acho que é porque o celular fica captando as coisas que a gente fala. Começou a aparecer um monte de vídeo. E falei, essa menina tava lá no terreiro, rapaz. Aí quando foi depois, eu comecei a acompanhar o trabalho e, enfim, é isso. E você aí de casa que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada também. Pra finalizar, podia ter um sonzinho, né? Ai, gente. Ai, lança uma pra gente. Eu vou fazer uma que é a que me toca mais. Não vou fazer a que a Aline quer, não, gente. Depois eu canto só pra ela, tá? Mas pra vocês, eu queria fazer essa que diz assim. Eu vou andando pelas ruas dessa vida e eu bem sei que nada pode me tocar. Ventos e raios me protegem nesse mundo e nada pode me parar. Eu vou andando pelas ruas dessa vida e eu bem sei que nada pode me tocar. Ventos e raios me protegem nesse mundo e nada pode me parar. Sem tempo pra nada, pensando no corre, não quero dar troco, não vale a pena. A mente é a milhão e a situação, focar na missão sem viver com algemas. Desperta a atenção de quem ouve o som, filha da, mas vale a pena. Na busca da vida percorro o caminho, às vezes me perco e cumpro uma pena. Vou devagar aprendendo a viver, que a vida é barril e o mundo é louco. Eu desvendo mistérios pra sobreviver, vivendo e aprendendo que eu não quero pouco. Eu me vi cercada de muita função, me olhei no espelho e me senti sozinha, daí foi que veio a compreensão. Cada um nesse mundo vive sua vida, ninguém te ensina a sobreviver. Tu se torna forte quebrando a cara, levando porrada, errando, acertando, mas se tu aprender, ninguém vai te parar, ninguém vai te barrar, ninguém vai te acertar, ninguém vai te trombar, e tu vai se encontrar, fazer tudo vingar, pra no fim tu brindar, não deixar se abalar, não, eu não quero focar só em tudo que é dor, em nome do amor é que a gente percorre, é isso o ódio que mantém de pé, a fé que alinha, a vontade não morre, batendo no peito com muita ousadia, isso que faz o mundo tremer, tomando cuidado e na sabedoria, preciso cumprir bem antes de morrer, não vim nesse mundo pra viver do mesmo, por isso o perigo tá sempre a cercar, mas tenho quem guarde a minha cabeça e minha coroa tá sempre a rezar. Eu vou andando pelas ruas dessa vida e eu bem sei que nada pode me tocar. Ventos e raios me protegem nesse mundo e nada pode me parar. Epa, eu já. Parei. Pode, papo.